As transformações, elas nunca acontecem do dia para a noite. As transformações, elas acontecem de geração para geração. Se nós percebemos, né, se vocês conversarem, dialogarem com os pais de vocês, os avós, vocês vão perceber justamente que o espaço onde eles conviviam e eles cresceram não é o mesmo que estamos convivendo hoje. O espaço mudou, ele foi alterado. E essa alteração, ela faz com que a dinâmica também na sociedade, a estruturação da natureza também mude. E aí a gente consegue perceber, né, aqui as imagens da década de 70 e as imagens já, por exemplo, desse aqui é a Fortaleza, né? Se você perceber, Fortaleza na década de 70 já não é a mesma da Fortaleza dos períodos atuais. Então você percebe que o uso da tecnologia, como o indivíduo vai ocupando os espaços, ele vai dando novos significados, ele vai fazendo alterações e temos que ter a consciência dessas transformações. Nós somos seres mutáveis e o princípio da ciência é o ponto-chave. Qual é o princípio da ciência? É que as problemáticas, né, os desafios que vão surgindo, a ciência vai estudando essas problemáticas, esses desafios e vai criando instrumentos, tecnologias para transformar e melhorar a qualidade de vida. Então a ciência ela tenta buscar essa qualidade, né? E aí o grande confronto é trazer a moralidade, os valores para que isso seja pertinente para várias pessoas, que seja divulgado, que não seja comprometido somente com uma determinada classe, mas que seja permeado para vários, né? De que tenha livre acesso. É o que a gente chama de revolução. A revolução é chegar ao povo, a tomada do povo sobre aquela perspectiva. Então, o processo de transformação do ambiente, da sociedade, ela vai fazendo com que a gente tenha essas relações de firmeza, de entendimento. E a criança, quanto mais cedo ela entender isso, mais ela vai ter o entendimento de uma geografia crítica, né? Os conceitos críticos. Então, dentro dessa mesma linha, é que nós temos, né, os valores históricos, os espaços construídos e marcados historicamente em confronto com as modernidades, né, e com as conservações dos espaços. Determinados espaços eles são interessantes que se mantenham conservados para mostrar como foram as gerações anteriores. Então, dentro dessa vivência geográfica, entre o antigo e o novo, precisa ter essa coexistência. Nós precisamos olhar para o passado, ter o saudosismo das coisas positivas, da cultura, dos espaços naturais, das convivências com o antigo e potencializar mudanças, atualizações, modificações, para que nós tenhamos o que a gente chama de aceitabilidade da mudança. Toda vez que estamos inseguros, como por exemplo, há um bom tempo atrás eu estava inseguro. Quem diria que eu estaria aqui de frente para uma câmera, né, ministrando uma aula, onde eu estava extremamente acostumado com o ensino presencial, numa sala de aula com vários alunos, e hoje estamos aqui no mecanismo presencial ou à distância, usando as tecnologias. Então, a potencialidade de se conviver com o passado e o presente é a firmeza que nós necessitamos mudar. Quanto mais mutáveis temos essa capacidade de mudar, na verdade, mais sobreviveremos. A mudança ela faz parte desse ambiente. O indivíduo que resiste à mudança, ele geralmente, pela perspectiva do darwinismo social ou do darwinismo natural, né, nós seremos selecionados. E essa luta pela sobrevivência é a nossa capacidade adaptativa. Então, se a gente pegar os princípios do Darwin, não temos a sobrevivência do mais forte, temos a sobrevivência do mais apto, aquele que se permite mudar, né, que vê a possibilidade de mudança como um desafio. Então, dentro dessa linha é que nós estamos, né, em contato de constante entre o novo e o antigo. Isso dentro de nós, isso dentro do próprio espaço. E aí, né, podemos ter várias imagens dos processos de alteração entre o passado e o novo. E a criança ela tem que perceber essas alterações, tá? Para que ela aprenda até a aceitar o que é das gerações anteriores e permitir uma mudança bem pertinente para o novo, né?
E aí, olha só, nós vamos entender justamente o que é o ponto interessante aqui, ó, que é a paisagem, né? A paisagem é o quê? É o processo de observar o meio, de analisar e ver usando os conceitos geográficos, usando o conceito da geografia. Então, nesse ponto que eu quero que vocês direcionem momentos intencionais que a criança ela relate. Se ela consegue observar o espaço, a paisagem natural, aquilo que já vem da própria natureza, com o espaço artificial que o homem alterou. Então, desde criança, né, desde os movimentos intencionais dentro da sala de aula, a criança ela vai ter que relatar, você vai ter que criar estratégias para a criança perceber o que é da natureza e o que já foi alterado pelo homem. É o que a gente vai chamar, por exemplo, Santos, que é um dos teóricos da geografia, ele fala que o ambiente natural é a cultura natural, é que veio da natureza. E tudo aquilo que o homem tocou e modificou é um meio cultural artificial. Então tudo é cultura. É a nossa capacidade de interagir com o meio é cultura. Então nós temos a cultura natural, que é aquilo que a própria natureza nos dispõe, e a cultura artificial, que é aquilo que foi transformado pelo homem. Então esses são alguns conceitos que vão ter que ser trabalhados, que é o grande desafio da geografia tradicional. Porque a geografia tradicional é aquela geografia que vai fazer só os relatos, né? Só da paisagem, aquela geografia mais descritiva. Em detrimento a uma geografia crítica, que é aquela geografia em que o indivíduo não é estático, ele percebe que ele é um ser inserido na natureza e que ele pertence tanto ao meio natural, mas ele pode também transformar esse meio para o meio cultural. E esses são alguns pontos relevantes. Diante desse prisma, nós temos o encerramento da nossa aula com a perspectiva que a paisagem não é formada apenas por formas, mas por cores, sons, movimentos, odores, entre outros atributos sensoriais. Então, desde os aromas que nós produzimos, desde as imagens que são pertinentes, desde as sonoridades que saem, né, dos cantos dos pássaros para as buzinas, para as músicas, elas são também determinadas características do que a gente chama de espaço geográfico, por onde o ser humano já tocou, já transformou e já convive. Então, desde já, né, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da nossa aula e que vocês possam absorver os processos metodológicos e os conceitos necessários para trabalhar a geografia nas séries iniciais e também na educação infantil. Desejo um grande abraço e tudo de bom para vocês. Tchau, pessoal. Valeu!